Está começando mais um Foco Urbano. Para você que quer saber mais da sua cidade, sobre infraestrutura, sobre engenharia, arquitetura, investimento, política, aqui é o lugar certo. Quando uma casa não está documentada corretamente, quando a gente não tem certeza da segurança jurídica do nosso patrimônio, como que essa família vai fazer para vender, para financiar? Isso é o que a gente vai conversar hoje nesse nosso episódio. Nós vamos tratar um pouquinho do assunto aí que está tomando conta de Três Lagoas, o novo plano diretor, sua atualização. Eu sou Django Guerreiro, engenheiro civil e segurança do trabalho. Eu sou Rodrigo Pinho, arquiteto e urbanista e professor universitário, e nós vamos trazer também um pouquinho sobre a anistia de regularização de imóveis que está em vigência em Três Lagoas. E para esse episódio, número 4, a gente trouxe alguns convidados muito especiais. Com vocês, a primeira nossa convidada aqui, ilustre presença da arquiteta Luana Luz. Quem é você, Luana? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Luz, sou arquiteta urbanista e bacharel em Direito, especialista em regularizações de imóveis. Tenho um escritório aqui na cidade, que a gente trabalha com a parte de regularização urbana e rural, a ArcGMS, onde meu sócio é meu marido, Lucas, e hoje estou aqui para contribuir com vocês. Seja bem-vinda, Luana. Vai ser muito bom conversar com você. E para complementar essa nossa conversa sobre regularização, a rotina cartorária, notas, enfim, tudo que envolve a parte de regularização e documentação para imóveis, nós temos mais um convidado que vai completar a nossa mesa. Seja bem-vindo, Cauã. Olá, pessoal. Eu sou o Cauã Alcântara, cartorário por 14 anos na cidade de Três Lagoas. Trabalho com regularização de imóveis, com documentações. Eu tenho uma empresa chamada Facilita Mais, que ela serve para facilitar a vida do cliente com relações a assuntos burocráticos. Você que precisa de regularização, você que precisa de um toque em cartório, de uma situação que você talvez não tenha ciência como resolver, nós estamos lá para resolver. E questões tributárias também. Legal, muito legal. E hoje a gente tem um episódio muito mais que especial. São pessoas aqui técnicas e também com colaboração na cidade de Três Lagoas há um bom tempo. De conhecimento, eu sei agora que eu não sei é nada perto de vocês. Para falar bem a verdade, nós temos alguns questionamentos de alguns participantes aí, internautas, que trouxe algumas perguntinhas aí preparadas para vocês. E vou falar bem mais a verdade. Muita dúvida do meu lado aqui, viu, Rodrigo? Vixe Maria. Você está há quantos anos de atividade na arquitetura, Rodrigo? Atividade na arquitetura, 20 anos. 20 anos. Desses 20 anos, quantas vezes você viu falar de mudança no plano diretor? Olha, plano diretor é uma lei que foi instituída em 2006, né? Os municípios com mais de 20 mil habitantes deveriam executar o seu plano diretor para pensar o desenvolvimento e o planejamento da cidade. Então, 2006 era o marco, né? Foi o marco temporal, né? E o processo de desenvolvimento da cidade precisava passar por essa dinâmica de envolvimento do poder público, membros da sociedade civil. Então, o plano diretor já tem uma historinha aí, né? Dá pulga na orelha, não? É bastante, quando fala, né? Tem que mudar? É muito conflito, né? É muito conflito. A cidade é um ambiente de conflito. Bom, eu trago essa pergunta por quê? Porque eu tô te perguntando como técnico. Agora, você imagina quem não é técnico que precisa regularizar seu imóvel. Você imagina quem não sabe por onde começar. Imagina por onde ele vai perguntar, que eu tenho que ir na prefeitura, não, tem que ir no cartório, não sei, como que eu vou fazer? Então, eu tô aqui com 2 convidados mais você para justificar todas essas perguntas a você, internauta, que está nos assistindo, nos ouvindo aí, como começar todo esse processo, como entender esse processo, entender a classificação ali do que é um engenheiro, do que é um arquiteto. Eu quero começar colocando na mesa uma perguntinha bem simples, mas que tem uma profundidade. Eu acredito que vocês vão compreender bem. Ô Cauã, um imóvel irregular, ele é um patrimônio ou ele é uma promessa de patrimônio? É uma pergunta que depende muito, porque a matrícula do imóvel, né, ela traz muitos porquês. Ela não é simplesmente você pega uma matrícula e tem isso, tem aquilo. Tudo vai depender da situação do imóvel. Então, se a pessoa está tudo regularzinho, se ela quer fazer uma venda, por exemplo, vou fazer uma venda. Eu tenho ali um imóvel, vou fazer uma venda, mas não está
a casa não está averbada. Um exemplo simples, que as pessoas têm muita dúvida. A casa não está averbada. Ela vende? Vende. Ela consegue vender. Só que se ela for por um outro caminho, eu quero vender, mas o meu comprador não tem dinheiro, ele quer financiar. Ele já não consegue. Você entendeu? Então, tudo vai depender do que vai acontecer, da forma como vai acontecer. Então, se você falasse para mim, tá irregular, é um patrimônio ou é uma promessa? Só complementando um pouquinho aqui. Quando você fala ele consegue vender, a questão é de contrato, de gaveta? Não. Não? Se a pessoa vai pagar à vista, né, o imóvel não vai envolver banco, financiamento ou consórcio, eu consigo fazer uma venda no cartório, através de escritura pública, e até registrar, mesmo que não esteja averbada. Agora, se eu vou fazer uma venda via banco, eu não consigo. Por quê? Tem que estar regular. Porque o banco, ele não vai colocar o dinheiro dele e falar assim, tá sobre o imóvel. Não, ele quer que esteja tudo certinho. Então, eu estou colocando meu dinheiro aqui, numa casa que tem tantos banheiros, tantos... Entendeu? O que importa é o que está no papel. O que importa pro banco é o que está no papel. Trocando aí um pouco as palavras, mas falando mesmo que você, se a gente pensar então um imóvel com o devido registro, né, na matrícula, averbado na matrícula, ele tem uma segurança jurídica do patrimônio. Tudo. É isso, né? Ele está em perfeitas condições para ser negociado sob qualquer situação. Consórcio, financiamento, qualquer uma, à vista, então ela não vai ter nenhum impedimento, né? Aí quando você diz assim, a pergunta que você fez mais exatamente sobre regularidade, né? O que talvez seria irregular? Talvez se ele tivesse com uma metragem errada, né? Vamos dizer assim, ou numa região que não daria registro, ou com alguma coisa. Tudo isso vai depender do que vem ali na matrícula. Então, essa pergunta, a grosso modo, ela é muito complexa, mas a gente sempre fala o seguinte, o interessante é o profissional saber ler a matrícula, saber ver a matrícula, saber ler e ver o que tem ali naquele papel, que simplesmente parece um papel, mas na verdade eu sempre substituí a matrícula como o registro de nascimento do imóvel. Então, se você tem uma matrícula, você tem um registro de nascimento. Tudo que aconteceu no seu nascimento, você casou, vai para o seu nascimento. Você separou, vai para o seu nascimento, vai averbar lá. Você morreu, se você puxar o seu nascimento, vai ter tudo lá. A matrícula é a mesma coisa. Tudo que aconteceu ao longo da vida daquele imóvel vai estar na matrícula. É muito importante você falar nessa questão aí do profissional que está lá atrás do balcão, né? Lá no cartório, porque a gente mesmo, como profissional técnico ali, precisa de orientação. Imagina quem está vindo de fora que não sabe nem o que é uma planta ali, né? Tem uma situação que, para a pessoa entender de uma forma fácil, até a questão se o imóvel está regular ou não, porque a matrícula acaba que ela tem que ser uma foto exata do que está acontecendo naquele imóvel. Então, você pode ir lá na frente do seu imóvel, fica na frente, pega a matrícula e dá uma olhada. Só tem aquela descrição inicial, só tem o terreno. E naquele lugar tem só o terreno? Ok, já começou bem. Se na sua matrícula tem só o terreno e ali tem uma casa, já tem um ponto de regularidade. Já tem um ponto de regularidade. Né? Aí, você é casada, comprou aquele imóvel. Na matrícula, você está solteira? Outro ponto de regularidade. Então, assim, a matrícula realmente ela tem que refletir tudo o que acontece, tanto na vida, na questão do local ali, quanto nascimento, casamento, realmente, tudo isso tem que estar ali, né? Então, a pessoa pode fazer essa comparação de uma foto, né? Colocar ali e verificar essas questões. Eu já aproveito esse gancho aqui rapidinho, Rodrigo. Já aproveitando esse mesmo tema aqui, no dia a dia ali, no bate-bola ali dos papéis e dos atendimentos. Quando uma pessoa chega ali para regularizar um imóvel, ela tá sabendo de fato o BO que ela tá na mão, ou ela só vai descobrir na hora de realmente colocar o papel para venda, regularizar o imóvel, etc. Como que é nesse dia a dia, bate-bola? Eu quero complementar essa pergunta do Django com uma outra, que é a seguinte. O Cauã levantou bem, né? Existe o histórico daquele imóvel, né, desde quando ele surge ao longo dos anos, e aí você falou, existe um dado técnico, uma métrica, e eu quero colocar para a Luana essa pergunta também. Por onde começar? Você falou da irregularidade. Nossa, legal. Por onde começar? Se complementou, né? A pergunta aqui. Como é que a gente começa? A pessoa
tem um imóvel irregular. Como é que ela descobre isso e por onde ela começa a resolver? Geralmente ela descobre quando ela quer fazer alguma coisa com aquele imóvel, né? Preciso vender o meu imóvel. Isso. Não sabe a utilidade. Não sabe. Não Então, sabe. e ela Recebi quer, de herança. Recebi de herança. Vamos regularizar. Existe esse ponto, né? Vou procurar um profissional, um arquiteto, ou um engenheiro, ou um profissional, né, que faz todos esses serviços de assessoria, ou consultoria de uma forma geral para regularizar. Então, a pessoa chega no escritório, geralmente eu analiso, não tem nada da edificação. E dessa forma eu vou explicar para ela, olha, aqui nós temos que fazer, para que seu imóvel realmente exista e esteja todo regularizado, a gente tem que fazer o levantamento de uma forma mais clara, né? Vou lá fazer a medição do seu imóvel, então faço essa medição da edificação e do lote. Porque muitas vezes existe uma irregularidade, não só que aquela edificação não está ali, mas na metragem. Então, de repente, o lote na matrícula tem 10 por 20, mas a gente vai fazer a medição, tem 10 por 22, 10 por 23, e cada irregularidade a gente vai corrigir de uma forma adequada. Se for a construção, a gente faz o levantamento, depois existe o processo prefeitura, Receita Federal e cartório. Muitas pessoas falam sobre essa questão de finalizar a regularização no cartório. E eu sempre falo que, na realidade, o regularizar mesmo, quando está finalizado, existe um ponto que as pessoas, que assim que a verba, a edificação lá na matrícula do imóvel, quando já passou por todo esse caminho, você tem que pegar aquela matrícula atualizada, levar para a prefeitura para atualizar os dados da prefeitura. Porque muitas vezes você está pagando IPTU só de um lote, né? Aí você atualiza para pagar o IPTU já com aquela edificação. E muitas vezes, já aconteceu diversas vezes no escritório, de pegar, regularizar edificações, e depois, né, lógico, a gente já verificou isso antecipadamente, mas quando a gente leva para atualizar na prefeitura, teve uma casa que deu uma diferença de 98 metros quadrados. Sabe, era uma casa Tava sendo que cobrada na mais. prefeitura, o IPTU, ele era cobrado 300 e alguma coisa, e quando eu fui fazer a medição real, que a gente regularizou todo o processo, deu 287. Eu nunca esqueço isso, que foi uma diferença de 90 e poucos metros quadrados. E o que acontecia? Porque geralmente esses levantamentos são levantamentos aéreos, né, que ocorrem, por conta dos beirais. Hoje a gente tem essa construção mais moderna, né, com platibanda, mas era uma casa mais antiga e que os beirais, eles eram bem largos. Então, deu uma diferença muito grande também por conta disso, né? Não pode falar só por conta, porque o levantamento aéreo, ele tem a questão de uma distorção, né, um pouco a mais. Então, é muito importante, né, nesse caminho que é percorrido durante a regularização, contratar um profissional, fazer o levantamento, prefeitura, receita, cartório, pegar realmente essa matrícula atualizada e levar na prefeitura. E realmente, isso poucas pessoas fazem. E é muito importante, realmente. É um ponto bem... Não é difícil, né? Mas é burocrático. Eu gostaria só de complementar Claro. que isso é importante, porque eu lembrei de um caso agora que eu atendi uma vez no cartório. O cliente foi fazer uma escritura e hoje tem que estar tudo batendo, né? Então, eu vou fazer uma guia de TBI e eu tenho que colocar lá a área certinha e tudo mais. Aí, quando eu falei para ele da área construída, ele falou assim, não, mas não é isso não. É muito. Eu falei, mas tá aqui no seu cadastro imobiliário. Peguei e mostrei. Aí ele falou, não, mas tá errado. Aí eu fui no Google Maps com ele, né, ali. Falei, mas esse aqui? Ele falou, é. Aí ele falou, já sei o que é. É esse galinheiro no fundo de casa. Nossa. A prefeitura deu Área já de foto. cobertura. Aí ele tinha um galinheiro de madeira, tela e umas folhas de zinco. Ah, mas E a prefeitura a estava medição pegou. cobrando como se fosse construção. Área construída. Área construída. É, Um galinheiro. E aí eu falei pra ele, pô, isso aqui você precisa regularizar. Aí sei que foi lá, ele resolveu. depois. Conseguiu. Mas, você vê, é uma questão... É que daí você tem que provar para a prefeitura, provar né? pra prefeitura Tem que não provar é pra nada. prefeitura. Tipo, é um puxadinho com uma folha de zinco para suas galinhas. Mas é uma metragem que Considerável. ali no bolso Considerável. é o que é Eu acho que cobrado. pra- custo, dava- né? Dava quase Cabe- 40 metros. Cabe a gente dar um esclarecimento Caramba. também. Cabe a gente dar um esclarecimento para que possa ficar bem nítido o porquê que acontecem essas divergências em função da técnica que é utilizada, né? A Luana Sim. colocou bem. A prefeitura, periodicamente, faz o levantamento aéreo, né? Isso. É um Sim, nome bem grandão, fotoaerogrametria, Sim, mas é. bem bonito, né? E muita gente não gosta muito disso, porque gera esses problemas. E quando você faz a leitura superior, pega as bordas do que tem de cobertura. Não tem como. Só que a área construída, quando você tem o levantamento técnico, ele vai pegar o perímetro da edificação nas bordas das paredes, né?
Você foi muito cirúrgica. Da alvenaria, realmente. Você pega o perímetro ali pela alvenaria, que desconsidera beiral. Beiral não é entre área construída. Né? E muitas vezes a pessoa opta por ter um beiral mais generoso, um beiral de 80 centímetros, 1 metro. E essa área fica, pela leitura superior, incorporada ao levantamento, E né? tem um detalhe importante, que às vezes as pessoas podem achar o seguinte: mas para mim regularizar a minha casa, regularizar a área que está no IPTU, necessariamente eu tenho que fazer o projeto, aprovar ele? E a resposta é não. Por quê? Porque muitas vezes aquele imóvel, hoje a gente está em um período de anistia, que a gente pode regularizar, né? Os imóveis ali que não seguiram os parâmetros urbanísticos, mas o que o proprietário pode fazer para atualizar essa metragem que está na prefeitura? Contrata um profissional para fazer a planta ali, para fazer esse desenho, e faz um protocolo na prefeitura, porque realmente, muitas vezes, essa metragem não bate, e acontece muito. O que você comentou, a questão do galinheiro, às vezes tem uma cobertura que pegou no dia que armou uma tenda, Sim. sabe, passou ali e fez aquela fotografia aérea. Então, realmente, por quê? Porque tem muitos imóveis que não é possível regularizar. E aí entra essa questão, não vou regularizar, então nunca vou acertar essa área correta. Então, sim, pode contratar um profissional técnico, né, um arquiteto, um engenheiro, ou alguém que faça assessoria, e fazer esse levantamento, fazer o requerimento na prefeitura, porque a prefeitura também vai enviar alguém para fazer essa conferência, né? E depois vai ajustar. Deixa eu pegar um gancho nisso aí, porque pode ser dúvida de algumas pessoas, tá? Algumas pessoas que nos assistem aqui agora. É necessário realmente contratar um profissional? Esse profissional, ele tem que estar qualificado no sistema CREA e CAL. Aliás, se eu entrar com um pedido na ouvidoria ou na prefeitura, eles vão lá medir sem a contestação de um projeto? Na linguagem pública, eu não posso ir só lá na prefeitura e pedir, tira aí, vamos lá no meu terreno lá conferir comigo. Olha, infelizmente é necessário um profissional técnico, né? Um arquiteto, engenheiro, ou como o Cauã, né? Ele tem um escritório que faz parceria com esses profissionais. Então é necessário um profissional que vá lá fazer toda a parte do levantamento técnico, que nós temos as habilidades necessárias para fazer esses levantamentos, desenvolver toda a parte do projeto e seguir. Então sim, é necessário um profissional. Boa. Hoje temos novidade, viu? Opa. Hoje tem pergunta. Mas antes, deixa eu fazer um negócio pra O que você quer fazer? Eu quero convidar todos a seguir a nossa página, Mais Foco Urbano. Mais Foco Urbano. Tanto no Instagram, como no Facebook e também no nosso YouTube. Rodrigo, manda um chamado aí pra eles, manda, daquele jeitinho que só você sabe fazer, vai. Ele fica falando isso porque ele sabe que eu gosto, entendeu? Eu gosto. Para você acompanhar os nossos episódios, você pode seguir o Mais Foco Urbano pelo Instagram, mais por extenso, tá? Na nossa logo ele é o sinalzinho de mais, mas lá no Instagram ele é por extenso. Olha que logo bonito, cara. Como que vai errar? Como que vai errar? Para com isso. Eu nunca vi trabalho feito às 3 da manhã ficar feio. E não é só isso, Você também curta esse vídeo que você está assistindo agora, assiste ele até o final e compartilha com os amigos. Compartilha com quem tem interesse no tema. Mudança do plano diretor, regularização de imóveis e muitos outros assuntos que ainda tá surgindo aqui no nosso tema. Pois é, hoje a gente vai ter, então, uma novidade, né? Nesse 4º episódio, a gente vai trazer uma pergunta externa. Opa, pergunta externa, quem vem aí, Pergunta externa. Olha, vamos ver o que vai acontecer? Deixa eu selecionar uma aqui. Deixa eu pedir pro meu backstage ali, nosso Mr. John. John, manda pra nós esse bloco aqui. Quem vem aí? Olá, boa tarde. Eu sou a arquiteta Sandra Lata e eu queria fazer uma pergunta para o convidado. Qual a sua opinião após o provimento 195, né, que solicita nas aberturas de matrículas novas, nas retificações administrativas, o levantamento georreferenciado dos lotes urbanos? E gostaria também de perguntar de que forma você está fazendo isso. Se você está fazendo isso no levantamento do Google Maps ou se você contrata profissional responsável para fazer esse levantamento georreferenciado.
E agora? Com quem que vai essa pergunta aqui? Com o nosso profissional. Milady. Então tá, eu vou direcionar Vamos essa lá. pergunta aqui para profissional do sistema Vamos CAL lá. e também especialista. Vamos lá, pessoal. Ano passado, em abril, saiu o provimento 195. E a partir de setembro, né, ele começou realmente a ser válido, ser cobrado pelo cartório. Então, o que acontece? O provimento, ele trouxe agora um detalhe importante sobre a parte de levantamento dos processos de regularização. Desmembramentos, unificações, aberturas de matrícula, loteamento. Então, tudo que vai ter alteração desse imóvel, que vai ser levado para o cartório de imóveis, ele precisa ser georreferenciado. E o georreferenciamento, ele é necessário porque ele vai simplesmente materializar aqueles pontos, aqueles vértices em um local para que não haja sobreposição com o vizinho. Então, se eu fiz a medição, o levantamento do meu imóvel de forma georreferenciada, vem um outro profissional e faz o levantamento aqui ao lado, esses imóveis, eles não vão se sobrepor. Esse é o objetivo do georreferenciamento na parte do imóvel urbano. De forma simplificada, De forma seria bem isso. simplificada. Para mim, esse é um assunto de 20 minutos, Sim, no mínimo. teria muita coisa para falar aqui sobre ele, Tá, mas... Inclusive, né, a história como já foi falado, né, e nós sabemos a história do provimento, ele surgiu por causa de uma demanda de um outro estado, que inclusive eu até queria propor depois para Luana fazer um vídeo, né? E eu quero postar nas minhas redes sociais, porque é um assunto muito interessante. Obrigada. E a gente vai fazer um obrigada. vídeo desse. Foi interessante você colocar isso, né? Na geografia a gente sabe, estuda que, assim como na física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, na geografia não existem duas coordenadas iguais, né? Ali, né? É sempre Sobre uma latitude e uma longitude. não É isso tem que como. realmente determina o onde. Qual é a delimitação? É aqui. Duas não vão existir, né? Vou tentar, assim, ser bem resumida, né, nesse ponto que o Cauã trouxe. O provimento, eu gosto sempre de entender a história, né? O porquê disso. Porque muitas pessoas simplesmente reclamam, né? Ah, por que tem que fazer georreferenciado? É um custo a mais. Mas o que acontece? Tudo isso surgiu lá em 2019, 2020, em um levantamento que foi feito na Bahia. Então, tinha muitos imóveis irregulares, muita grilagem de terra, muito problema fundiário mesmo. Então, todos os cartorários ali do estado, realmente foi uma força conjunta e eles fizeram um levantamento em todas as cidades, de todos os imóveis. Então, a corregedoria, eles, vendo que isso foi muito bom, na realidade, até por uma questão de fluxo de venda, compra de imóveis, eles resolveram, foi feito em 19 e 20, né, todo esse levantamento. 21, eles fizeram o IERE, que é o Instituto de Estatística do Registro de Imóveis, para entender, né, a logística de tudo que tinha sido levantado. E esse levantamento, eles fizeram os levantamentos georreferenciados, porque na questão de grilagem de terra, vários imóveis, né, tinham 6 imóveis, tinham 6 matrículas no mesmo imóvel. Então, realmente, essa questão da problemática fundiária. De 2022 a 2024, a Corregedoria, o CNJ Nacional, eles viram como que isso podia ser aplicado em todo o território nacional. Então, depois disso, eles fizeram um estudo, né, e esse estudo finalizou com a questão do provimento 195, é um provimento maravilhoso para quem trabalha com regularização de imóveis, assim, eu gosto dele. E ali é uma oportunidade mesmo, sabe, para os profissionais. Então, veio o provimento 195. Então, e ele veio justamente para que todos esses imóveis do Brasil inteiro, né, pudessem, a partir do momento que você for fazer alguma compra, alguma venda, algum processo para regularizar, utilizando as ferramentas da unificação, desmembramento, loteamento, para que eles pudessem vir para esse estado da regularidade, ser georreferenciado e realmente ter seus vértices determinados ali pelo georreferenciamento para não ter esse problema fundiário que a gente tem, né, no Brasil de uma forma geral da irregularidade. Então, é bem interessante mesmo. Muito legal. Como o Cauã colocou, né? Você tem, por meio da matrícula, da regularização, o histórico do terreno. E se a gente fizer uma conversão para um pontinho muito simples também, é dessa maneira que é garantido o direito de propriedade privada que está lá na Constituição, cláusula pétrea da Constituição.
Sim. Esse é o desenrolar do que a lei lá atrás, de 1988, colocou, e é isso que dá a segurança jurídica. Né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, é o Brasil, burocracia, dor de cabeça, só para me prejudicar. Não, é assim que você garante o seu direito de propriedade privada. É assim que você garante a segurança patrimonial do que você investiu, do que você fez. A palavra que ele usou, segurança jurídica, é o que resume. Não tem outra. Legal. Eu fico imaginando aqui, como entusiasta e também desenvolvedor de sistemas ali, tecnologia, se isso vai com API, cara. Empresas integram isso no AutoCAD, no ArchiCAD da vida, e a facilidade que um profissional tem de não confrontar no futuro com um imóvel de outro. Isso seria maravilhoso. E puxando esse gancho, complementando ali o que a Sandra perguntou, nessa pronúncia, cabe ou não a autorização do profissional utilizar Google Maps? Olha, aí vem o conflito. Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma questão, tentar resumir de forma a fundamentar, 30, tá? E trazer a segurança jurídica 30, que a gente 29, 28, tá falando. 27. Ok. Brincadeira. Não, sobre essa questão do utilizar o Google Maps ou não, né? O Google Maps, o Google Earth, o que acontece? A lei, quando a gente pensa no provimento 195, lá no começo dele, ele cita a NBR 17047. A NBR 047, ela fala sobre o procedimento que deve ser feito para realizar o levantamento desse lote. Então, quando você vai realizar o levantamento desse lote, tem que ser feita de uma forma específica que está ali. E essa forma que está ali tem que ter uma aparelhagem correta e você tem que ter uma segurança nessa posição de cada vértice. E ali é definido 8 centímetros. Quando você pensa em 8 centímetros, e quando for fazer o confrontante, pode ser até 24. Se a gente for pensar 3 vezes esse número. Se eu pensar nessa confrontação, que um lote pode sobrepor o outro, que está ali na norma, eu não consigo chegar nesse número que está na norma com o Google Maps e o Google Earth. Resolução. Então, assim, eu cheguei a essa conclusão. Então, o provimento, ele cita a NBR. A NBR não é uma lei, mas como ele está na lei, tem que ser seguido. Assim como a incorporação imobiliária, que muitos profissionais, né, trabalham com a incorporação, fazendo os processos para venda, né, das casas em condomínio. Então, ele sabe, a NBR não está na lei, na lei de condomínio 491, mas por estar ali, ela tem que ser seguida. Sem os quadros de área, a pessoa não consegue finalizar os projetos de incorporação à instituição no cartório. Assim como, no meu entendimento, né, não é possível utilizar o Google Maps e o Google Earth. Só que tem um detalhe, né? Como essa questão desse formato, de como você tem que fazer o levantamento, é muito específico, né? E exige uma aparelhagem específica, um conhecimento técnico muito específico. A própria ONR, eu não sei quem acessou para inserir essas informações lá no começo do ONR, do SIG, não tinha a opção de você colocar pelo Google Maps e o Google Earth. Só que hoje já tem. Eu declaro o profissional, eu não, né? Eu faço assim, já referenciado com a aparelhagem correta, seguindo ali o que determina, né? Mas os profissionais que estão fazendo pelo Google Maps e o Google Earth, agora eles têm o ponto para declarar que eles estão utilizando esse tipo de imagem. Porque alguém tem que se responsabilizar por esse tipo de levantamento que, na minha visão, não segue o que a norma está pedindo, né? Então, isso é uma questão que eu cheguei a essa conclusão. Então, para você que ainda não sabe, mas agora passa a saber, é necessário, sim, contratar um profissional habilitado para fazer o levantamento do seu imóvel, seja ele rural ou urbano. Vamos lá? Mais uma rodada de pergunta externa? Eu gosto, hein? Bora? Deixa eu ver aqui. Novidade do episódio, novidade. Chama você, o João, agora, lá no backstage. Lá. Chama ele. Mr. Santos. Nossa, cada hora um nome. Olá, gente, boa Mr. tarde. Santos. Meu nome é Matheus, sou engenheiro. Eu tenho dúvidas sobre o plano diretor. Tem uma pergunta. Existe algum plano de revisão periódica desse plano diretor?
porque visto que teve muita conversa, né? A aprovação, desaprovação, do jeito que foi tratado esse plano diretor, né? Então eu queria saber se tem um cronograma aí de revisão periódica e se tiver, como que vai ser feita o convite das entidades, das partes interessadas para participar dessas revisões. Cauã, você pode responder ao nosso convidado lá? Claro, posso sim. Nessa revisão que foi feita agora, foi proposto 10 anos para fazer a próxima revisão. Porém, como eu analisei lá, dei uma olhada, e me chamou a atenção algumas ponderações de alguns órgãos, como o do CREA. O CREA fez, através até do vice-presidente, fez uma ponderação sobre ser trienal. E me chamou a atenção porque eu acho que deveria ser mais rápido mesmo. Porque vamos pensar num período de 10 anos. Se você vai falar de algo que vai mudar em 10 anos, daqui a 10 anos, você vai gastar ali mais 1 ou 2 anos trabalhando nessa revisão, então já se passam 12 anos. Para uma cidade como Três Lagoas, né, que está mudando, vamos pôr aqui que esteja aumentando de 10 mil a cada ano de população, mais ou menos, né? É muita gente. E a gente vai ficar ocioso novamente. Nós já passamos por esse tempo de ociosidade, né? Desde 2006, que nós estávamos aí com esse plano. E aí foi agora, há 2 anos já trabalhando nele, e agora aprovado. Mas você pensa, vamos sentar novamente daqui a 10 anos. Eu acho que ficou muito longo. Então, se eu fosse fazer uma proposição, seria um espaço menor. Até 5 anos, 4, cada gestão ter a gente poderia pensar em algo assim. Mas eu acho que, só respondendo o nosso amigo, obrigado pela pergunta, né? Foi proposto 10 anos, mas já deixo aqui a minha contribuição, que eu acho muito tempo, porque vai se passar muito tempo e talvez o que não é problema hoje, daqui 2 anos já é. Então a gente vai ficar 8 anos com o mesmo problema. Então eu acho que a gente deveria revisar isso. É algo que a gente poderia até conversar futuramente e até o poder público, se puder, né, se estiver vendo esse podcast, pensar com carinho sobre isso e ouvir os profissionais também. Eles vão estar vendo, viu? Sobre o convite, né, que ele falou assim, como vai ser convidado, a gente não sabe. Né? Porque não existe não ainda, existe, né? A gente nem sabe se nós estaremos aqui daqui a 10 anos. Mas faz uma suposição aqui. Você como aqui um autônomo, você como profissional, vocês gostariam de ser convidado para consultar? Eu gostaria demais. Eu também. Rapaz. Olha, a cidade é um organismo vivo, né? Então, a todo momento, a gente tá tendo tantas mudanças na cidade que essa revisão, a cada 10 anos, é muito tempo. A gente não vai parar o tempo agora, né? Pra esperar ali. A todo momento acontece tantas mudanças. Então... Vou aproveitar que ela tá aqui, você me permite? Luana, vontade. Aproveitando, eu tenho outra pergunta aqui que chegou agora, tá? Mas... qual é a principal mensagem para quem acha que regularizar imóvel é só burocracia que você poderia passar? Olha, não é só burocracia. Existe uma burocracia necessária para você ter paz, né? E eu falo que essa burocracia da regularização, o final é essa paz que você encontra. Então, você está em um imóvel que, se você quiser dispor dele amanhã, preciso vender porque eu vou embora, surgiu uma oportunidade, e você não poder, né? Isso vai te trazer um problema, vai te trazer uma série de situações ali. Então, a mensagem é, não acreditem que, vou deixar o meu imóvel irregular e tá tudo certo. Não tá. Eu acredito que essa segurança jurídica que a gente quer ter, é ter o nosso imóvel regularizado, tudo redondinho, né? Que essa foto, né, ela seja exatamente o que está aqui na matrícula, seja o que realmente está naquele lote, né? Que a gente possa ter essa cidade. A cidade ideal é muito delicada, né? Mas a cidade real é ali que a gente caminhe para
Porque um grande ponto da economia, o que gira a economia também, é essa parte da construção civil. E se a gente precisa do compra, do vende, né? Faz a documentação para vender, a gente precisa que esse imóvel esteja regularizado. Então, eu entendo que essa paz da gente ter o nosso imóvel regularizado para a gente poder ir para o banco, pegar um dinheiro ali para fazer alguma coisa. Então, eu acredito que estar em paz é estar com o imóvel regularizado. Tem outra questão que eu já vou levantar aqui, né? Que é a questão do galinheiro, cara. Muito bem exemplificado, né? Pois é, Então, né? tinha um galinheiro lá, a prefeitura tá cobrando a mais. Se regularizasse o imóvel, já estaria tudo kit. Estaria tudo porque certo. o profissional vai atestar ali, né? Que aquela construção não existe. Às vezes você tá pagando mais por deixar de regularizar seu imóvel, tá vendo? Vamos colocar um negócio assim, mais... Vamos desenhar uma situação. Se eu gosto. A pessoa, ela acha que, não vou regularizar, vou gastar demais. Não tenho dinheiro, depois eu vejo. Tá. Vamos ser um pouco realistas, né? Porque problemas todo mundo tem, acontece todos os dias, né? Você tem um imóvel, você não regularizou, tem tudo ali, e você sabe que você precisa regularizar. Porque as pessoas falam assim, eu não sabia. Na verdade, elas sabiam. Sabe? Eu trabalhei 14 anos em cartório, sei que as pessoas sabiam. E elas fingem de dar um João sem braço. Mas aconteceu qualquer coisa. Você tá com um problema de saúde, você perdeu o dinheiro, você precisa vender aquele imóvel, você precisa para amanhã. Você precisa para ontem desse dinheiro. E aí você vai, faz um contrato e fala assim, me dá um sinal, e aí eu vou regularizar tudo, e daqui 2, 3 meses, ou daqui 1 mês, eu vou te escriturar. Não é assim, as coisas não são assim. Porque... Aí as pessoas têm pressa, né? Aí a têm pressa aparece. Aí o que acontece? Dentro daquele problema, você acha outro. Você acha um divórcio que teve e que não foi regularizado. Você acha uma ex-esposa ou um ex-marido que quer uma parte daquilo lá. E aí como que você resolve isso? E aí você precisa do dinheiro para amanhã, para ontem. Mas eu não tenho como te dar essa segurança ou dar a segurança jurídica para quem está comprando aquele imóvel. Eu estou falando isso porque aconteceu com um cliente meu já isso. Ele fez tudo, e aí quando a gente começou a regularizar, foi aparecendo. Aí apareceu um processo judicial que a ex-esposa pôs, aí apareceu uma questão do divórcio que tinha que resolver, e foi esse processo conseguimos resolver, mas demorou 3 meses, e ele perdeu a venda. Quem quer comprar não espera, né? Muitas pessoas. A pessoa queria o imóvel, ela deu uma entrada, tudo, mas ela não aguentou esperar todo o tempo, porque ela queria o imóvel, ela precisava do imóvel e perdeu a venda. Você entendeu? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode precisar. Então, se você pode precisar, cara, é melhor tá tudo certinho, porque se eu chego aqui, o Django tem algo para me vender e ele precisa vender, eu tenho dinheiro. Aí eu venho, compro, vou lá no cartório e faço, acabou. Na hora. Daqui 15 dias, daqui 30 dias no máximo, que é o prazo ali da prefeitura, cartório de notas e registro, ficar pronto. O imóvel está no meu nome, ele está com o dinheiro dele e acabou, não tem problema. Mas você evita diversos problemas. Para você já chegou aquela questão, porque quando o pessoal fala em anistia dos valores, nossa, então não vou pagar nada. Não vai pagar. Não vou pagar nada. Assim, né? Aí você tem que explicar que não é bem assim. Não é bem assim o negócio. É anistia. Mas aí tá aquele ponto. Quando você contrata um profissional que sabe analisar os documentos, a pessoa vai analisar, verificar quanto tempo que essa construção está construída. Vai provar isso. Então, tem meios de você pagar muito menos na prefeitura, na Receita Federal, principalmente porque aí tá um ponto. Todo mundo acredita que o mais caro é cartório. Gente, o mais caro é a Receita Federal. Então, assim... E cartório é o último, na realidade. Eu vou te falar a verdade. Eu falo assim... Não é isso. Eles acham que o mais caro é o profissional. Tem essa verdade. Depois que passou da parte, você vai resolver, né? Você vai resolver e da pessoa você vai deixar limpinha ali. E é o que eu falo pra eles. Às vezes as pessoas já vêm com esse medo, né? Achando que o cartório vai ser mais caro. Aí você já demonstra, porque o cartório tem todas as tabelas, né? Então tem como você prever esses valores que vão pagar. E quando você faz o valor que eles vão pagar
geralmente na Receita, né? Aí eles... Só que tem esse ponto também, que eu já peguei situações assim, de clientes que eles fizeram regularização, conversando depois, deles terem pagado o valor maior, tanto na prefeitura quanto na Receita, porque o profissional não sabia sabe. analisar Vixe, a forma Maria. correta. Então, assim, ele pagou muito a mais, sendo que não precisava, né? Então, existem meios, sim, legais, né? Legais, de diminuir esse custo. Já aconteceu aqui, viu? Ó, aqui, ó, os dois aqui. O Rodrigo chegou. Jango, mas será que é esse valor todo aqui do cliente mesmo? Eu falei, de onde tá vendo isso? Ah, de um outro profissional aqui, o cliente veio fazer uma consulta aqui comigo. Acontece. Aí eu, deixa eu puxar aqui. Não, isso aqui zero essa CNDI, cara. Não, Dava mas pra o zerar. cliente já... Dava pra Há zerar. pouco tempo eu resolvi um caso desse também, que a pessoa chegou com a imagem de tanto que ela ia pagar, e aí eu analisei a documentação e falei, ó, o que você vai pagar, ele era uma casa que já estava construída, ele teve uma ampliação. E aí eu consegui mostrar para ele, consegui tirar o custo da construção, porque a construção não se pagava mais. Ele deveria pagar o imposto sobre a ampliação. Então, assim, diminuiu para ele aí quase 10 mil reais. Mas eles não entendem E ele não isso, sabia né? disso. Você entendeu? Então, a importância do profissional, de alguém que entende, é isso. Às vezes você acha que você tá pagando, tô pagando 1.000, 2.000, 3.000. Cara, não é bem assim. Você não Tem um outro ponto. se você for... É igual o plano diretor. As pessoas falam, o plano diretor, plano diretor, plano diretor. Cara, vai lá ler. 3.000 páginas. O assunto do Vai momento. analisar. Vai analisar. tudo. Você entendeu? Não é bem assim. Hoje, a minha empresa tenta imprimir isso no meu cliente. Cara, você não tá entendendo que se você passar uma semana tentando resolver isso aqui, você vai perder dinheiro no seu negócio, no seu trabalho. Você vai perder o seu ativo mais importante, que é o seu tempo. Você entendeu? Então, para isso que existe o profissional. Eu preciso contratar um profissional. Não, você não precisa, você deve. Porque o profissional, ele se preparou para isso. Ele é profissional. Ele tá correndo para você o tempo que você perderia, ele tá fazendo, resolvendo. Facilita mais E aí tem pra um você. item bem importante nessa variação de possibilidades aí, do quanto a pagar, do que dado lançar e análise a fazer, que existem casos e casos, né? Existe previsão, como você colocou, Luana, existe previsão legal de abatimentos, de descontos. Agora, a análise correta vai indicar se naquele caso, com aqueles documentos, aqueles dados, é possível A, B ou C. Ou não é possível E nenhuma. existe aquele outro ponto, né? que é o seguinte, Então, não é a análise automático. importante. Né? Não é automático, por exemplo. Não é porque eu vou protocolar um processo na prefeitura que a prefeitura vai analisar se eles vão pagar tudo, não, cabe ao profissional fazer um documento ali, né? Explicando, é o que eu falo. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, é o seguinte, como eu já trabalhei, assim, dentro do cartório, né, ali do lado, recebendo a documentação e fora, eu falo o seguinte, quem vai recepcionar a sua documentação? Vai entender o que você pediu? E eu sempre tenho muito isso assim na minha cabeça. Depois que eu termino um processo, eu paro. É engraçado, eu paro e fico olhando e falo assim, tá claro o que eu tô querendo aqui? Tá claro. Porque eu não vou estar lá pra pessoa que tá analisando, falar assim, isso aqui, eu quis dizer isso. Que legal. Sabe? Isso é legal. Então, e você sabia que eu assertividade, muitas né? vezes, lá no campo da prova, quando você está preenchendo tudo, não tem outros documentos aí embaixo? Eu crio um documento explicando algumas coisas. Clareza no processo. Clareza. Porque é isso, a pessoa que tá lá, de repente você colocou algo, é o correto, mas a pessoa não entendeu que você colocou aquilo ali. Então, assim, a gente tem que pensar no outro. Só pra pegar um gancho aí, eu já cansei de fazer também projeto. Sabe aquele desão de tipo assim, tem algo aqui dentro do projeto? Que nada mais é do que, observação nesse ponto. E aí lá no descritivo do projeto tá descrito, D1, D2, D3, D4, e aí especificando na prancha. E o tanto que já voltou perguntando, gente, tá na prancha. As pessoas não leem, né? Eles não leem tudo. Não, na verdade, às vezes você, além de especificar, observar, você tem que... Coloquei uma seta ali, ó. Aí eu comecei a fazer ata e colocar no documento complementar. Sim. Vou fazer uma atinha aqui, Gente, só pra falar que tá indo. E agora na ONR, né? Na ONR também, a gente acaba protocolando, o serviço online, eu faço também lá, explicando situações, porque eu fico pensando...
a gente não trabalha só aqui na cidade, né? Tem em outros lugares. Eu falo, a pessoa tem que entender exatamente qual que é o objetivo que eu quero, como funciona. Porque é isso, não vou estar do lado. Então tem Muito que bem estar claro. colocado. Muito bem colocado. Gostei. Gente, eu tenho que fazer o papel do chatinho agora, porque Eu o nosso posso tempo fazer já tá uma estourado, pergunta? né? Posso fazer? Da Vanessa? A Vanessa, manda tá lá. perguntando uma coisa Manda que eu já lá. respondi aqui pra ela, mas eu acho que é importante porque cai numa coligação junto com o plano diretor e outras aí que a gente tem profissionais aqui, até você mesmo, que possa responder. Eu já respondi, mas só para complementar. Ela tem uma dúvida. Ela tá com um imóvel que a matrícula está com uma área de APP. E aí, essa área de APP consome uma porcentagem dessa área dela. Esse imóvel, pelo jeito, era rural e passou para urbano, né? Dentro dessa área, ela vai construir e aí a área ainda pede, 20% e agora a área pede 40% de área permeável. Ou seja, a área de APP não era 40%, desculpa, eu confundi aqui os números. Era 20% de APP, certo? E a área do macrozoneamento dela, ela disse que é 40% de área permeável. Ou seja, 40 mais 20, ela sobrou 40% de construção. É isso mesmo? A dúvida dela é, não poderia usar a APP para área permeável? Na lei federal diz que não, mas e aí? Olha, nessa questão do urbano, eu desconheço. Eu não vou falar uma coisa que eu não sei. Esses imóveis de transição. Já pegou alguma coisa assim? Não. Eu vou fazer uma observação aqui. Lá no Village, Bastante específico, né? tem uma Demanda área de pesquisa. ali que existe uma APP. Preservado. Preservado. Eu não sei como que eles fizeram. Teve até alguns lotes lá embaixo que não foram vendidos. Depois eles fizeram, mas depois não foram mais vendidos. Por questão da área de preservação permanente ali. Agora, honestamente, eu nunca vi essa situação. Muito específica. Muito específica. E até esse percentual de 40% precisa ser avaliado, né? Eu- Se é o novo índice, porque até onde a gente tinha, né? Nossa, até é interessante isso, dá uma até olhadinha. 2026, 30% Caramba, é na muita região das coisa. lagoas. Aí tem que dar uma analisadinha no dado para ver se o dado Foi tá isso que eu perguntei pra ela. Me É. informa macrozoneamento, porque esses 40% pra mim tá demais. Porque as nossas áreas de fragilidade Nossa. são em torno das lagoas, né? As áreas de Sim. fragilidade, elas pressupõem 50%, em alguns casos 60% de ocupação, com 30% de área permeável. Tem que ver de onde está saindo esse índice de 40% aí que ela está colocando. E aí, eu volto naquele assunto que a gente falou já, sobre a pergunta, né, do nosso participante, do tempo. Esse é um problema que pode ser discutido e que daqui 3 anos, se fosse a revisão, poderia ser revisado. Poderia ser Sim. analisado, Agora né? você pensa, daqui 10 anos... É isso. Ela quer construir agora. Ela quer construir entendeu? agora. Foi Não uma dá pra demanda esperar 10 emergencial, anos. né? Daqui 10 anos, talvez quem ou ela vende ou passa para um filho. Aí o filho vai se interessar por isso? Talvez não. Ou se interessar, começa tudo de novo, essas mesmas dúvidas, né? Olha, a gente podia ficar aqui mais algumas horas, né? Se deixar. Se der, Se deixar, a gente o fica. assunto tá bom, né? Mas infelizmente a gente tem... Eu vou ali dispensar o... Brincadeira, já. Nós temos que liberar Mr. Santos. Mr. Santos tem compromissos Vai, também, o né? tá andando ali naqueles bastidores ali, ó. Tadinho, Vocês não tadinho. estão entendendo, não. Gente, mas agradecer a presença do Cauã, a presença da Luana. Obrigado muito. Obrigada. Primeiro, agradecer não só pela presença, mas pela qualidade da conversa que nós pudemos ter, dessa troca muito, muito interessante, o que é foco, né, do nosso podcast. Trazer esse diálogo que tem um fundo técnico, mas também tem os casos reais, coisas que a gente como profissional vive, né, no nosso dia a dia também, porque é isso que eu acho que traz o contexto da cidade, traz a realidade. Então, Cauã, obrigado pela sua participação. Eu quem agradeço a oportunidade, a gente tá fazendo o que gosta, né? Igual aqui a gente conversando, como você falou, a gente poderia ficar 1 hora aqui, porque é um assunto que nos interessa. Eu costumo dizer que eu fiz um curso do Érico Rocha uma vez, ele falava uma coisa que nunca saiu da minha mente. Faz aquilo que faz seu coração cantar, você entendeu? Então, tipo, não é ganhar dinheiro, mas é o que faz você, mesmo que você não ganhe, você não fique milionário, mas te faça feliz.
E é um assunto que eu vejo aqui conversando com a Luana, com vocês, que faz o nosso coração cantar. Ver esses problemas, essas resoluções. Eu amo resolver problemas. É gostoso resolver os problemas. Resolver problemas eu amo. Não, eu acho que é importante também, né? Demais. Isso que você está falando é o propósito, né? É o propósito. É fazer com propósito. Isso é muito bacana. Rodrigo, você sabia que o Mais Foco Urbano nasceu para isso? Exatamente, né? Porque o mais bacana é a gente entender que nessa nossa conversa estamos nós aqui, mas que outras pessoas também vão ter acesso a essa informação, vão poder entender um pouquinho mais desse assunto e depois até ir buscar, né, mais informação. Então, poder compartilhar, conectar as pessoas, muito bacana, né? O Mais Foco Urbano nasceu exatamente para isso, para tornar temas mais técnicos em uma linguagem um pouco mais urbana e social, para levar as informações diretas para vocês. Luana, muito obrigado. Obrigada. Seu conhecimento chega a arrepiar aqui, ó, de verdade. Obrigada a vocês. E eu quero agora provocar vocês numa questão. Como encontrar vocês na rede social, começando com você, Luana? Como eu te encontro? Como os nossos seguidores, telespectadores te encontram na rede social para tirar qualquer dúvida? Bom, tem o meu Insta, que as pessoas me encontram lá, Luana Arquiteta. E lá tem os meus dados, endereço, telefone. Então, precisando, estou à disposição. Cauã, como é que a gente encontra você na rede social? Eu preciso olhar. Eu vou confessar algo. É Insta novo. Insta novo. Pior que não é novo. Pronto. Não é novo, é que quem faz as coisas pra mim normalmente é minha esposa. Então, eu tenho tudo. Essa geração nossa. É um homem dos anos sábio. 90 pra trás ali, não é muito chegado. Eu, na verdade, tive muita dificuldade com isso, né? Pra entrar pro mundo digital, mas todo mundo tem que estar. O meu Instagram é facilitamais.cauã. Maravilha. Show de bola. Ó, você vê? Aí você vai lá, seguindo? pode mandar uma mensagem, lá tem o WhatsApp, tem um site para você também poder tirar suas dúvidas, fazer qualquer coisa. Estamos lá à disposição. Legal. E para encerrar um pouquinho mais com clareza para a Vanessa, que fez essa pergunta, Vanessa, de toda maneira, procure um profissional, uma consultoria que vai te ajudar nesse processo com o seu imóvel e sua construção. Rodrigo, vamos ficar por aqui? Vamos. Hoje foi um episódio muito, que eu vou falar assim, sensacional, enriquecedor né? de dados, hein? Muito. Que é Muita isso? qualidade. Meu muita amigo, qualidade. isso daqui é o quê? Mais Foco Urbano. Esse foi o nosso 4º episódio. Acompanhe pelas nossas redes sociais e espere o próximo. Nós estaremos aqui para conversar um pouco mais sobre cidade, desenvolvimento, infraestrutura, sustentabilidade e inclusão. Forte abraço.